Ele salvou uma estranha ensanguentada na chuva. 3 dias depois, pistoleiros cercaram sua casa e ele descobriu que ela valia 10 fazendas. Mas essa é apenas a ponta de uma história que começou com um tiro errado e uma culpa que nunca dorme. O sol se punha entre as montanhas de Dry Creek, um vilarejo tão esquecido pelo mundo que nem os mapas mais recentes se davam ao trabalho de marcá-lo. Ali, entre rochas vermelhas e arbustos secos, vivia Caleb Morgan, um homem de 32 anos que parecia carregar 50. Cabelos castanhos já tocados pelo grisalho, barba por fazer, mãos calejadas de quem trabalha a terra, mas com cicatrizes que contavam outra história. Uma história de pólvora, sangue e arrependimento. Caleb Morgan não era sempre assim. 3 anos atrás, ele era um dos pistoleiros mais requisitados do território. Não um assassino, ele fazia questão dessa distinção, mas um protetor. Escoltava mercadores, defendia fazendas, resolvia disputas com a presença firme de quem sabe usar uma arma. Tinha uma reputação limpa, um código de honra, e nunca atirava primeiro. Até aquela noite, em Silver Ridge. A missão era simples: escoltar uma carruagem através de um desfiladeiro conhecido por emboscadas. O pagamento era bom, a rota era perigosa, mas Caleb já havia feito aquilo dezenas de vezes. O que ele não esperava era que 3 bandidos aparecessem com tochas e rifles bloqueando o caminho. O que ele não esperava era que um deles segurasse uma refém, uma jovem de não mais que 19 anos, terror nos olhos, uma faca na garganta. O bandido gritou ameaças, exigiu o ouro da carruagem. Caleb tentou negociar, mas o homem estava nervoso, dedo tremendo no gatilho. E então aconteceu. O bandido fez um movimento brusco. Caleb atirou. A bala atravessou o crânio do homem e continuou. A jovem caiu junto com o bandido, sangue se misturando na poeira. Caleb correu até ela desesperado, mas já era tarde. Seus olhos verdes ainda estavam abertos, fixos no céu estrelado, vazios. Ela tinha 19 anos. Acabara de se casar. Seu nome era Emma West. Desde aquele dia, Caleb não conseguia dormir sem ver aqueles olhos verdes. Entregou sua arma para o xerife de Silver Ridge, pegou o que tinha de dinheiro e desapareceu. Encontrou essa cabana isolada em Dry Creek, comprou por quase nada e jurou para si mesmo que nunca mais tocaria numa pistola. Enterrou sua única arma restante sob o assoalho da cabana. Não conseguia se desfazer dela completamente, mas também não suportava vê-la. Durante 3 anos, 2 meses e 14 dias, Caleb viveu como um fantasma. Cortava lenha, vendia na cidade, consertava cercas dos vizinhos, falava pouco, bebia menos. As pessoas de Dry Creek o conheciam como o eremita da colina, e ninguém fazia perguntas. Era exatamente assim que ele queria. Mas naquela noite, tudo mudou. A chuva caía em cortinas grossas, trovões ecoavam pelas montanhas, e Caleb estava dentro da cabana, tentando ler um livro velho à luz de uma lamparina. Foi quando ouviu galopes, rápidos, desesperados, cada vez mais próximos. Ele largou o livro e correu até a janela. Lá fora, na escuridão cortada por relâmpagos, viu um cavalo branco sem sela, galopando solto pela estrada lamacenta. E então, logo atrás, uma figura humana cambaleando, caindo de joelhos na lama. Caleb não pensou. Pegou o lampião, jogou um poncho sobre os ombros e saiu correndo na tempestade. A mulher estava desmaiada quando ele chegou até ela. Rosto coberto de lama, cabelos escuros grudados na testa e, o que fez o coração de Caleb apertar, um ferimento sangrando no ombro esquerdo. Um tiro. Ela tinha levado um tiro. Caleb a virou de costas com cuidado, verificou a respiração. Fraca, mas constante. Ela era jovem, muito jovem, a mesma idade de Emma. O flashback veio como um soco. Emma caída na poeira, olhos verdes vazios, sangue se espalhando. Caleb balançou a cabeça, afastou a memória. Não, não de novo. Dessa vez, ele ia salvar. Ele a carregou nos braços até a cabana, cada passo pesado na lama, a chuva castigando seu rosto. Dentro de casa, colocou-a sobre a cama, acendeu todas as lamparinas que tinha, pegou agulha, linha, álcool e panos limpos.
Suas mãos tremiam violentamente enquanto limpava o ferimento. A bala havia raspado. Não estava alojada, graças aos céus. Mas o corte era profundo e precisava ser costurado. Caleb respirou fundo, forçou as mãos a pararem de tremer. Ponto por ponto, ele costurou com um cuidado obsessivo, como se cada movimento pudesse redimir o erro de 3 anos atrás. Quando terminou, enfaixou o ombro dela, cobriu-a com um cobertor e sentou numa cadeira ao lado da cama. Ela delirava com febre, murmurando palavras desconexas. E então, entre gemidos de dor, ela disse um nome. Clara. Clara West. Caleb franziu a testa. West. Esse sobrenome soava vagamente familiar, mas ele não conseguia colocar o dedo onde. Talvez fosse comum por aqui. Talvez não significasse nada. Ele passou a primeira noite inteira acordado, vigiando a respiração dela, trocando panos úmidos na testa, certificando-se de que a febre não piorasse. Quando o sol finalmente nasceu, Caleb saiu para pegar água fresca do poço. Foi então que notou pegadas. Não as dele, não as dela. Pegadas de pelo menos 3 cavalos, frescas, ao redor da cabana. Alguém havia passado por ali durante a noite. Alguém estava procurando por ela. Caleb olhou para a cabana, depois para as montanhas ao redor. O que diabos ele tinha acabado de trazer para dentro de casa? E mais importante, porque pela primeira vez em 3 anos, ele sentia que talvez tivesse uma chance de pagar sua dívida com o destino. Clara acordou 3 dias depois. Não aos poucos, como alguém saindo de um sono profundo, mas de repente, olhos abertos, corpo tenso, mão indo instintivamente para o ombro enfaixado. Caleb estava do outro lado da cabana, preparando café, quando ouviu o movimento. Ele se virou devagar, mantendo as mãos visíveis, sem fazer movimentos bruscos. Os olhos dela eram castanhos, intensos, e varriam o ambiente com a precisão de quem está calculando saídas, armas, ameaças. Não era o olhar de uma vítima, era o olhar de uma sobrevivente. Calma, Caleb disse com voz baixa. Você está segura. Encontrei você desmaiada na chuva há 3 dias. Estava ferida. Costurei o ferimento. Clara continuou imóvel, estudando-o. Depois de um longo silêncio, ela falou. Por quê? A pergunta pegou Caleb de surpresa. Por que o quê? Por que me salvou? Você não me conhece. Caleb olhou para o chão. Não precisava conhecer. Ela manteve o olhar fixo nele por mais alguns segundos, então relaxou levemente, mas ainda alerta. Onde estou? Dry Creek, Novo México, minha cabana. Quanto tempo até a cidade mais próxima? 6 horas a cavalo. 3, se você souber cavalgar direito. Um fantasma de sorriso passou pelo rosto dela. Eu sei cavalgar. Nos dias que se seguiram, Clara se recuperou devagar, mas com determinação. Caleb notou coisas. Ela não reclamava de dor, mesmo quando era óbvio que doía. Seus movimentos eram calculados, eficientes. E suas mãos? Ele reparou especialmente nas mãos. Tinham calos, mas não de costura ou cozinha. Eram calos de alguém que segurava rédeas com força, que montava cavalos bravos, que conhecia trabalho pesado. Uma tarde, enquanto ela estava sentada na varanda observando o horizonte, Caleb trouxe água fresca. Foi quando viu direito, pela primeira vez sob a luz do sol. O colar. Era de ouro, delicado, mas claramente valioso, pendurado no pescoço dela. No centro, um brasão gravado com precisão. 2 espigas de trigo cruzadas e abaixo delas, o número 10. Caleb franziu a testa. Aquele símbolo significava algo. Ele tinha certeza. Mas o quê? Clara percebeu o olhar dele e instintivamente levou a mão ao colar. Era da minha mãe, disse, a voz carregada de algo que Caleb não conseguiu identificar. Dor? Raiva? Saudade? Ele apenas assentiu e se afastou. Não fazia perguntas. Nunca fazia. Silêncio era uma linguagem que ambos pareciam falar fluentemente. Mas à noite, enquanto Caleb preparava um ensopado simples, Clara apareceu na cozinha. Posso ajudar? Ele hesitou. Depois entregou-lhe uma faca e alguns legumes. Ela começou a cortar com movimentos precisos, rápidos demais para alguém que só cozinhava. Caleb observou de canto de olho.
A forma como ela segurava a faca, o ângulo, a pressão, era técnica, treinada. Você sabe se defender, ele disse. Não era uma pergunta. Clara parou de cortar por um instante e depois continuou. Meu pai me ensinou. Disse que uma mulher no Oeste precisa saber se proteger. Seu pai é um homem sábio. Era. O tempo verbal fez Caleb olhar para ela. Clara percebeu o erro. Quer dizer, ele ainda é. Só não nos falamos muito. Eles jantaram em silêncio confortável, o tipo de silêncio que não pesa. Depois, sentados na varanda sob um céu estrelado absurdamente claro, Clara finalmente quebrou a barreira. Você já matou alguém? A pergunta veio do nada, direta como uma bala. Caleb ficou imóvel por um longo momento. Depois respondeu. Sim. Por dinheiro? Por dever. Achei que estava fazendo a coisa certa. Clara virou o rosto para olhá-lo. E estava? Caleb olhou para as próprias mãos. Não. O silêncio voltou, mas agora carregava peso. Clara respirou fundo. Meu pai construiu um império com as próprias mãos. 10 fazendas, milhares de hectares, rebanhos que você não consegue contar. Ele achava que isso me deixaria segura. Fez uma pausa. Mas riqueza atrai cobras. Caleb sentiu o estômago apertar. 10 fazendas. O número 10 no colar. De repente tudo fazia sentido. Ele olhou para ela com novos olhos. West, você disse que seu nome é Clara West. Ela assentiu lentamente. Richard West é seu pai. Não era pergunta. Ela assentiu novamente. Caleb passou a mão pelo rosto. Richard West. O homem que controlava metade do território do Novo México. O homem cujas terras se estendiam por 3 condados. O homem cujo nome era sussurrado com respeito e medo em igual medida. E Caleb tinha a filha dele sentada na varanda de sua cabana. Por isso estava fugindo, ele disse. Por isso está ferida. Clara olhou para o horizonte. Você acredita que uma pessoa pode fugir de quem é? Caleb pensou em Silver Ridge. Pensou em Emma West. Pensou nos 3 anos tentando ser outra pessoa. Acredito que às vezes é a única maneira de continuar vivo. Clara sorriu tristemente. Meu pai nunca entenderia isso. Para ele, você é o que constrói, o que possui, o que deixa para trás. E para você? Ela demorou a responder. Eu só queria ser vista. Não como herdeira. Não como barganha. Apenas Clara. Naquela noite, depois que Clara foi dormir, Caleb ficou acordado pensando. Ele tinha salvado a filha de um dos homens mais poderosos do território. Isso deveria ser motivo de alívio, talvez até recompensa. Mas algo no tom de voz dela, na forma como falava do pai, na maneira como fugira ao invés de pedir ajuda, algo estava profundamente errado. Na manhã seguinte, enquanto rachava lenha, Caleb ouviu a voz de Clara atrás dele. Ensina? Ele se virou. Ela estava segurando um machado pequeno. Caleb sorriu. O primeiro sorriso genuíno em anos. Não sei se seu ombro aguenta. Testa, ele ensinou. Corrigiu a postura dela, mostrou o ângulo certo, a força necessária. E durante aquelas horas algo mudou. Não era romance. Era mais profundo que isso. Era reconhecimento. 2 sobreviventes que entendiam a linguagem do silêncio e da dor. À tarde, enquanto descansavam, Clara falou mais. Contou sobre a mãe que morrera jovem, sobre o pai que se enterrou no trabalho depois disso, sobre crescer em um império vazio de amor. Caleb ouvia, sem julgar, sem aconselhar, apenas presente. E então ela perguntou, por que você vive aqui? Sozinho. Caleb respirou fundo. Porque cansei de enterrar pessoas. Clara olhou para ele, entendendo mais do que ele havia dito. E agora? Agora, não sei. Ela colocou a mão sobre a dele. Obrigada, por não fazer perguntas, por não me entregar, por apenas ser humano. Caleb ia responder quando ouviu. Cascos, vários, vindo rápido pela estrada. Ele se levantou num pulo, pegou o rifle que mantinha perto da porta. Esconde. Agora. Clara congelou. São eles? Não sei, mas não vou arriscar. Ela correu para o celeiro enquanto Caleb se posicionou na varanda, rifle nas mãos, mas apontado para baixo. 4 cavaleiros surgiram na curva da estrada. Homens armados,
cobertos de poeira, com aquele olhar que Caleb conhecia bem. Caçadores de recompensa. E eles estavam vindo direto para a cabana. O líder desmontou primeiro. Era um homem de uns 50 anos, barba grisalha, olhos claros, que já haviam visto demais. Usava um colete de couro gasto e tinha 2 pistolas na cintura. Os outros 3 ficaram montados, mãos perto das armas, formando um semicírculo ao redor da cabana. Caleb reconheceu o tipo imediatamente. Não eram bandidos comuns. Eram profissionais. E profissionais eram infinitamente mais perigosos. Boa tarde, o homem disse com uma voz rouca de quem fumava charutos demais. Meu nome é Garrett. Estamos procurando alguém. Caleb manteve o rifle baixo, mas visível. Muita gente procura muita coisa por aqui. Geralmente não encontra. Garrett sorriu, mas não tinha humor no sorriso. Uma mulher, jovem, cabelos escuros, ferida no ombro. Passou por aqui há uns 3, 4 dias. Não vi ninguém, só eu e a chuva. Garrett deu 2 passos à frente, estudando Caleb com atenção. Foi então que seus olhos se estreitaram. Espera, eu te conheço. Caleb sentiu o estômago gelar. Duvido. Não, eu nunca esqueço um rosto. Garrett estalou os dedos. Caleb Morgan, o escolta de Silver Ridge. O nome ecoou no ar como um tiro. Os outros 3 cavaleiros se ajeitaram nas celas, atentos. Caleb não se moveu. Esse nome não significa nada aqui. Garrett soltou uma risada seca. Claro que significa. Você era um dos melhores. Até aquele tiroteio. O que foi mesmo? Ah, sim. Você atirou num bandido e a bala atravessou. Matou uma garota inocente. Ele inclinou a cabeça. Emma alguma coisa. Jovem, recém-casada. Que tragédia. Caleb apertou o cabo do rifle. Vai embora, Garrett. Ou o quê? Vai atirar em mim também. Talvez a bala atravesse e mate seu cavalo. Os outros caçadores riram. Garrett se aproximou mais, agora a menos de 5 metros. Sabe qual é o problema de homens como você, Morgan? Sempre tentam salvar quem não pode ser salvo. Como se uma boa ação apagasse uma dúzia de erros. Caleb deu um passo à frente, finalmente levantando o rifle. Última chance. Sai da minha propriedade. Garrett olhou para o chão, notando as marcas de cascos frescos levando ao celeiro. Sorriu. Você sempre foi péssimo mentiroso. Um dos cavaleiros atrás dele moveu a mão para a pistola. A tensão explodiu no ar como pólvora prestes a acender. Por 5 segundos intermináveis, ninguém se moveu. Então Garrett levantou a mão, sinalizando para os homens recuarem. Tudo bem, Morgan. Tudo bem. Não vim aqui para a guerra. Ele montou no cavalo, mas antes de partir, olhou para Caleb com algo que parecia quase pena. Só um aviso. A recompensa por ela é alta, muito alta, e eu não sou o único procurando. Ele puxou as rédeas. Quando os outros vierem, e eles vão vir, não serão tão educados quanto eu. Os 4 cavaleiros partiram, mas Caleb permaneceu na varanda por longos minutos, rifle em punho, observando até que desaparecessem completamente. Só então ele baixou a arma. Clara saiu do celeiro, o rosto pálido. Ele falou de Silver Ridge. O que aconteceu lá? Caleb não respondeu imediatamente. Entrou na cabana, colocou o rifle de volta no suporte, sentou-se pesadamente numa cadeira. Clara o seguiu, fechou a porta e ficou de pé na frente dele, braços cruzados. Caleb, o que aconteceu em Silver Ridge? Ele olhou para as próprias mãos. Depois de um longo silêncio, começou a falar. 3 anos atrás, eu era escolta. Bom no que fazia. Tinha reputação, respeito, pagavam bem. Naquela noite, fui contratado para proteger uma carruagem através do desfiladeiro Apache, lugar conhecido por emboscadas. O pagamento era o triplo do normal, então eu sabia que era perigoso. Mas já tinha feito aquilo dezenas de vezes. Ele pausou, a voz ficando mais baixa. Apareceram 3 bandidos. Um deles pegou uma refém, uma jovem que estava na carruagem. Colocou uma faca na garganta dela, exigiu o ouro. Tentei negociar, mas ele estava nervoso, dedo no gatilho. E então ele fez um movimento brusco. Para mim parecia que ia atirar, então eu atirei primeiro. Clara se sentou lentamente, percebendo onde a história ia. A bala atravessou. Caleb continuou, a voz quebrando. Atravessou o crânio dele e acertou ela.
Bem aqui. Tocou o próprio peito. Ela caiu. Corri até ela, tentei estancar o sangue, mas já era tarde. Seus olhos ainda estavam abertos, só que vazios. Ela tinha 19 anos, acabara de se casar. Ia visitar a família pela primeira vez depois do casamento. Ele olhou para Clara, e pela primeira vez, ela viu lágrimas nos olhos dele. Seu nome era Emma West. O mundo parou. Clara sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. O quê? Sua voz era um sussurro. Emma West. Descobri depois. Era a esposa de Richard West. Ou tinha sido. Por 2 meses. Caleb limpou os olhos com as costas da mão. Entreguei minha arma para o xerife, peguei o que tinha de dinheiro e desapareci. Vim para cá. Jurei que nunca mais ia tocar numa arma. Mas enterrei uma sob o assoalho porque não conseguia me desfazer completamente. Como se fosse meu castigo. Saber que ela está ali, mas nunca tocá-la. Clara estava imóvel, processando. Emma West, sua mãe. A mulher que morrera quando Clara tinha 19 anos. A mulher sobre quem o pai nunca falava, como se falar trouxesse a dor de volta. E o homem que a matara estava sentado na frente dela. O homem que havia salvado sua vida. Ela deveria sentir raiva, deveria gritar, bater, odiar, mas tudo o que sentia era vazio. E então, surpreendentemente, compaixão. Quanto tempo você carrega isso sozinho? Clara perguntou, a voz trêmula. Caleb olhou para ela, surpreso pela pergunta. 3 anos, 2 meses, 14 dias. Você conta os dias? Todos eles. Clara se levantou, caminhou até a janela. Olhou para o horizonte, para as montanhas que pareciam infinitas. Minha mãe... Começou, a voz engasgada. Meu pai nunca falou sobre como ela morreu. Só disse que foi num acidente, que ela estava no lugar errado na hora errada. E depois disso, ele mudou. Ficou obcecado com controlar tudo. As terras, os negócios, minha vida. Como se, controlando tudo, nada de ruim pudesse acontecer de novo. Ela se virou para Caleb. Eu passei 10 anos culpando meu pai por não estar presente. Agora entendo que ele também estava carregando uma culpa. Só que a dele era por não ter protegido ela. Caleb se levantou. Clara, Não. Ela levantou a mão. Você carregou isso por 3 anos. Sozinho. Sem perdão. Se eu te odiar agora, não muda nada. Não traz ela de volta. E você me salvou. Costurou meu ferimento com um cuidado que era quase desesperado. Como se... Ela parou, entendendo. Como se estivesse tentando salvar ela. Caleb assentiu, incapaz de falar. Clara respirou fundo. Eu também tenho algo para contar. E se vou confiar em você, preciso que saiba tudo. Ela se sentou de novo e começou. Meu pai, Richard West, construiu um império. 10 fazendas, milhares de hectares, mais gado do que você pode contar. Por 20 anos ele teve um homem ao lado dele, Duke Harris. Começou como capataz, depois virou administrador, depois virou indispensável. Duke era eficiente, leal, conhecia cada centímetro das terras, cada negócio, cada contrato. Meu pai confiava nele completamente. Ela pausou, a mão indo instintivamente para o colar. Quando minha mãe morreu, meu pai entrou em colapso. Foi Duke quem manteve tudo funcionando. Foi Duke quem garantiu que não perdêssemos nada. E quando eu completei 21 anos, meu pai oficialmente me nomeou herdeira única de tudo. Foi quando Duke mudou, Clara continuou, a voz endurecendo. Ele começou a aparecer mais, a falar comigo mais, a tentar estar presente. Eu achava que era só gentileza. Até que há 3 semanas, ele me chamou no escritório da fazenda principal, fechou a porta e pediu minha mão em casamento. Caleb sentiu raiva subir pelo peito. Ele tem quantos anos? 45, mais que o dobro da minha idade. Disse que seria lógico, que ele já administrava tudo, que eu precisava de alguém que conhecesse os negócios, que meu pai aprovaria. Eu disse não, imediatamente. E ele não aceitou bem. Duke me disse que tinha dedicado 20 anos da vida dele para aquelas terras. Clara prosseguiu. Que tinha plantado cada semente, negociado cada contrato, construído aquilo tanto quanto meu pai.
mas que sempre foi tratado como empregado, como alguém invisível, e que agora, finalmente, tinha a chance de ser reconhecido, de ser dono. Eu disse que nunca ia me casar com ele, que ia contar para o meu pai, e Duke sorriu. Um sorriso frio e disse: "Seu pai não precisa saber de tudo." Clara tremeu. Eu soube naquela hora que ele não ia deixar eu sair daquele escritório viva se contasse. Então menti. Disse que ia pensar, que precisava de tempo. Ele acreditou, ou fingiu acreditar. 2 dias depois, Clara continuou, a voz quebrando. Eu estava cavalgando sozinha perto da fronteira das terras. Algo que eu fazia toda semana. Mas dessa vez, ouvi tiros. 3 homens me perseguiram. Não eram bandidos comuns. Eram profissionais, contratados. Um deles acertou meu ombro, mas eu continuei cavalgando. Meu cavalo tropeçou, me jogou longe e eu não sei como, mas consegui me levantar e correr. Entrei na mata, perdi eles, peguei um cavalo solto que encontrei e cavalguei. Cavalguei sem parar, até que a tempestade veio e eu desmaiei na sua estrada. Caleb processou tudo. Duke mandou te matar. Sim, porque se eu morresse, meu pai ficaria destruído de novo. E Duke poderia ajudar, poderia assumir mais controle e, eventualmente, ficar com tudo. Clara olhou para Caleb. Se me acharem, vão me matar, e vão matar você também por ter me escondido. Caleb ficou em silêncio por um momento. Depois disse, com uma calma que surpreendeu ambos: "Já me mataram uma vez, moça. Só esqueci de cair." Clara riu, uma risada triste e cansada. "Por que você está fazendo isso? Você podia me entregar, ganhar a recompensa. Ficar livre disso." Caleb olhou para as próprias mãos. "Porque pela primeira vez em 3 anos eu tenho a chance de salvar alguém. E talvez isso não apague o que fiz. Mas pelo menos significa que Emma não morreu completamente em vão. Se eu puder salvar você ou a filha dela, talvez exista algo como redenção." Naquela noite eles fizeram planos. Caleb reforçou as portas, verificou munição para o rifle, preparou rotas de fuga. Clara insistiu em ajudar e ele relutantemente concordou. Ensinou-lhe posições defensivas, ângulos de tiro, sinais de perigo. Ela era boa, rápida, inteligente, sem pânico. O pai havia ensinado bem. Enquanto trabalhavam, algo mudou entre eles. Não era só confiança. Era uma conexão profunda, forjada em culpa compartilhada, em segundas chances, em sobrevivência. À meia-noite, enquanto Clara montava a guarda, Caleb foi até o assoalho. Ajoelhou-se, respirou fundo. E pela primeira vez em 3 anos, 2 meses e 14 dias, ele desenterrou a pistola. O amanhecer chegou silencioso demais. Caleb sentiu antes de ver, aquela quietude antinatural que precede a violência. Os pássaros não cantavam, o vento havia parado. E então, como sombras ganhando forma na névoa matinal, eles apareceram. 8 cavaleiros emergindo das árvores, cercando a cabana em formação militar perfeita. Não eram caçadores de recompensa dessa vez. Eram homens de Duke Harris. Profissionais, bem armados, bem pagos. E no centro deles, montado num cavalo preto imponente, estava o próprio Duke. 45 anos, ombros largos, queixo quadrado, olhos cinzentos que pareciam calcular o valor de tudo que tocavam. Usava um paletó de couro fino, chapéu de aba larga e 2 pistolas de cabo de marfim na cintura. Tinha a postura de quem sempre mandou, mas nunca foi obedecido por amor, apenas por medo e dinheiro. Era o tipo de homem que construía impérios nas costas de outros e depois se convencia de que o mérito era só dele. Clara West. A voz dele ecoou pela manhã fria como um chicote. "Sei que está aí dentro." Caleb estava atrás da janela, rifle pronto, coração batendo firme. Clara ao lado dele, segurando uma pistola velha de Caleb nas mãos. Seus dedos estavam firmes, sem tremor. Ela havia treinado para isso a vida inteira, mesmo sem saber. "Ele veio com tudo", Clara sussurrou contando os homens. 8 mais ele. "Não temos chance em tiroteio aberto." "Sempre tem chance", Caleb respondeu, embora não acreditasse completamente nas próprias palavras. "Só precisa ser esperto." Duke gritou novamente impaciente. "Ouça bem, Morgan. Não sei quem você é e francamente não me importo. Mas essa mulher pertence à família West.
Ela vem comigo, com ou sem luta. Seja inteligente e deixe você viver. Caleb abriu a janela alguns centímetros, mantendo o rifle apontado. Ela fica. Duke inclinou a cabeça, como se ouvisse uma piada interessante. Você sabe quem ela é? Quanto ela vale? As terras que essa moça herda alimentam cidades inteiras. Sei que vale mais que sua ganância, Caleb respondeu friamente. Houve risos entre os homens de Duke, mas ele não riu. Apenas desmontou lentamente, com a confiança irritante de quem nunca perdeu uma negociação na vida. Caleb Morgan, Duke disse, e o nome soou como veneno saindo de sua boca. O pistoleiro fracassado de Silver Ridge. O homem que matou Emma West com um tiro mal dado. Clara olhou para Caleb rapidamente. Como Duke sabia. Sim, eu sei quem você é. Duke continuou, caminhando mais perto da cabana com passos medidos. Garrett me contou tudo antes de eu mandá-lo embora. Homem fala demais por dinheiro. E agora entendo perfeitamente a situação patética que tenho aqui. Ele parou sorrindo. Você tem a filha da mulher que matou. E acha que salvando ela, vai limpar sua consciência suja. Que nobre, que tocante, que absolutamente patético. Caleb apertou o rifle com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Vá embora enquanto ainda pode caminhar. Duke parou a exatos 10 metros da cabana. Ou o quê? Vai atirar? Vai adicionar mais 8 mortes à sua coleção de erros? Ele abriu os braços teatralmente. Vamos, Morgan. Mostre para Clara West o que você realmente é. Um assassino fracassado tentando se esconder de si mesmo num buraco esquecido. Pare com isso! Clara gritou de dentro da cabana, aparecendo na janela ao lado de Caleb. Duke sorriu ainda mais ao ver o rosto dela. Ah, Clara, que bom ouvir sua voz, querida. Seu pai está muito, muito preocupado com você. Mandou-me pessoalmente para trazê-la de volta em segurança. Mentiroso! Clara cuspiu as palavras. Você mandou me matar. Foram seus homens que atiraram em mim naquela estrada. Duke colocou a mão no peito, fingindo ofensa profunda. Me matar? Clara, por favor, eu te amo, sempre te amei. Por que no mundo eu faria algo assim? Porque eu recusei casar com você, Clara gritou, voz quebrando de raiva pura. Porque você não aceita não como resposta. Porque você acha que merece aquelas terras mais do que eu, mais do que minha família. Duke perdeu o sorriso. Seus olhos se endureceram como pedra. Mereço. A palavra saiu fria, definitiva, carregada de anos de ressentimento. 20 anos, Clara. 20 anos construindo aquele império tijolo por tijolo, enquanto você brincava de boneca na varanda. 20 anos sendo tratado como um simples empregado, enquanto seu pai derramava ouro nos seus pés mimados. Sim, eu mereço aquilo. Mais do que uma garota mimada que nunca sujou as mãos com trabalho de verdade. Mimada? Clara riu, mas não tinha humor algum na risada. Você não sabe absolutamente nada sobre mim. Sei tudo! Duke explodiu, perdendo a compostura. Sei que você é exatamente como sua mãe, teimosa, arrogante, achando que pode desafiar homens que construíram impérios do zero. Houve um silêncio mortal. Caleb sentiu algo mudar no ar, como se uma tempestade estivesse se formando. Clara falou devagar, cada palavra cortante como vidro. O que exatamente você quis dizer com exatamente como minha mãe? Duke percebeu o erro imediatamente, mas era tarde demais para voltar atrás. Eu só quis dizer que... Você estava lá, Clara disse, a voz tremendo não de medo, mas de compreensão súbita e devastadora. Você estava em Silver Ridge naquela noite. Duke tentou recuar em direção ao cavalo, mas Clara continuou, as peças todas se encaixando na frente de seus olhos. Minha mãe estava voltando de uma reunião sobre as terras do sul. Ela ia contar algo para o meu pai, algo importante, algo sobre você. Duke não respondeu, mas sua mão foi lentamente para a pistola na cintura. Clara continuou, agora com certeza absoluta. Você estava vendendo terras ilegalmente. Você estava roubando meu pai há anos. E minha mãe descobriu, não foi? Duke parou de fingir completamente. Seu rosto se transformou, a máscara cuidadosa de lealdade caindo, revelando algo frio e calculista embaixo. Algo que sempre esteve lá. Sua mãe era esperta demais para o próprio bem, Duke disse com voz plana,
Encontrou documentos escondidos, escrituras falsas. Confrontou-me em particular. Disse que ia contar tudo para o Richard, que ia me destruir completamente e me jogar na prisão. Ele cuspiu no chão com desprezo. Ela não me deixou escolha nenhuma. Você armou a emboscada, Caleb disse, entendendo tudo agora. A peça final do quebra-cabeça se encaixando. Duke olhou para ele com frieza. Contratei bandidos para fazer parecer um roubo comum. Um tiroteio fortuito, nada pessoal. Só negócios, sabe como é. Ele deu de ombros, como se estivesse falando do clima. Não era para ter testemunhas, mas você estava lá. Que você atirou primeiro. Tecnicamente, Morgan, foi você quem a matou. Eu só criei as circunstâncias favoráveis. Caleb sentiu Billy subir pela garganta. 3 anos de culpa. 3 anos se punindo. 3 anos acreditando que era um monstro, quando era apenas uma ferramenta nas mãos de outro. E agora, Duke continuou voltando toda a atenção para Clara. Você vai fazer exatamente o que sua mãe não fez. Vai ficar quieta. Vai casar comigo. Que vai assinar tudo o que eu colocar na sua frente. Clara levantou a arma com as 2 mãos, apontando direto para o peito de Duke. Você matou minha mãe. Tecnicamente foi ele. Duke apontou para Caleb com desdém. Clara não desviou o olhar. Tecnicamente não importa mais, você vai pagar. Duke deu uma risada curta. Você não tem coragem, menina. Tenho, Clara disse. E Caleb ouviu determinação absoluta na voz dela. Mais do que você pode imaginar. Duke deu um passo ameaçador em direção à cabana. Então atira. Atira aqui na frente de todos esses homens. E quando seu pai velho e cansado souber que você matou o homem que construiu o império dele, você realmente acha que vai herdar alguma coisa? Clara hesitou pela primeira vez. Duke viu e pressionou como cobra atacando. Seu pai precisa de alguém forte ao lado dele. Alguém que conhece cada negócio, cada contrato, cada palmo de terra. Você acha mesmo que ele vai escolher uma assassina impulsiva? Era manipulação pura e venenosa. E Caleb viu funcionando. Viu Clara tremendo, dedo no gatilho, guerra interna devastando-a por dentro. Ele colocou a mão grande e calejada sobre a dela, suavemente, mas firme. Clara, não faça isso. Ele matou minha mãe, ela disse, lágrimas escorrendo agora. Eu sei, e ele vai pagar por isso, mas não assim, não com suas mãos. Como então? Com a verdade, com justiça real, não com vingança que vai te destruir por dentro. Duke riu alto, um som cruel. Que cena tocante, o assassino arrependido ensinando moral para a órfã. Caleb o ignorou completamente, mantendo os olhos fixos em Clara. Se você atirar agora, você se torna exatamente o que ele é. E eu passei 3 anos inteiros descobrindo que isso não vale absolutamente nada. Clara respirou fundo. 1 vez, 2, 3 vezes. E então, com mãos tremendo mas determinadas, ela abaixou a arma lentamente. Duke sorriu vitorioso, achando que havia vencido. Esperta, garota. Agora saia daí. Ele não terminou a frase. Um tiro cortou o ar matinal. Não de dentro da cabana, mas de muito longe. Uma das garrafas penduradas na varanda da cabana explodiu em 1000 pedaços. Todos os homens se viraram instantaneamente. No horizonte distante, uma dúzia de cavaleiros avançavam em formação de combate, levantando poeira. E na frente deles, montado num cavalo cinza magnífico, estava Richard West em pessoa. O patriarca havia chegado, e ele não parecia feliz. Richard West tinha 60 anos, mas naquele momento parecia ter a força de um homem de 30. Cabelos brancos, rosto marcado pelo tempo, mas olhos que ainda queimavam com autoridade. Seus homens cercaram os homens de Duke em segundos. A situação havia invertido completamente. Duke tentou sorrir. Richard, graças aos céus você chegou. Essa moça... Silêncio. A palavra cortou o ar. Duke calou a boca. Richard desmontou e caminhou direto até Clara, que correu da cabana. Pai! Ela caiu nos braços dele, soluçando. Richard a segurou forte, olhos fechados, respiração trêmula. Minha filha, achei que tinha perdido você também. Clara chorava sem parar. Ele matou a mãe, pai. Duke matou a mãe. Richard abriu os olhos. Quando olhou para Duke,
Havia frieza mortal. Eu sei. Duke empalideceu. Como você sabe? Richard soltou Clara e caminhou até Duke. Encontrei os documentos que Emma escondeu, as escrituras falsas, as vendas ilegais, tudo. Parou na frente dele. 20 anos de lealdade falsa. Duke tentou se explicar. Richard, eu posso... Você matou minha esposa. Matou a mãe da minha filha. Tentou matar minha única filha. E me roubou por anos. Duke recuou. Eu construí aquilo tanto quanto você. Eu merecia reconhecimento. Você merecia um salário que eu paguei. Mas você queria mais. Duke olhou ao redor desesperado. Eu dediquei minha vida. Como empregado, Richard disse friamente. Minha filha é meu sangue, minha herdeira. E você achou que um anel mudaria isso? Duke explodiu. Ela não sabe nada. É uma criança. Ela é mais West do que você jamais será. Richard virou para seus homens. Prendam-no. Acusações. Assassinato, tentativa de assassinato, fraude e traição. Quando agarraram Duke, ele gritou sendo arrastado. Vocês vão se arrepender. Eu tenho aliados. Sua voz sumiu na distância. Richard respirou fundo. Então, virou e olhou diretamente para Caleb. O pistoleiro estava na varanda, rifle ao lado, esperando. Richard caminhou até ele lentamente. Clara segurou a respiração. Richard parou a 2 metros. Você é Caleb Morgan? Sim, senhor. O homem que estava em Silver Ridge. Sim, senhor. O homem que matou minha esposa. Caleb fechou os olhos. Sim, senhor. Richard ficou imóvel por um momento eterno. Então estendeu a mão. Obrigado por salvar minha filha. Caleb abriu os olhos confuso. Senhor, Você matou minha esposa, isso é fato. Mas Duke armou a emboscada. Ele é o verdadeiro assassino. Você foi apenas uma arma que ele usou. Caleb balançou a cabeça. Isso não muda o que fiz. Não, mas você salvou Clara. A única coisa que me resta de Emma. Isso equilibra a balança. Clara se aproximou. Pai, ele carregou a culpa por 3 anos, sozinho. Richard olhou para a filha, depois para Caleb. Culpa é prisão pior que qualquer cela. Eu sei porque vivi nela também. Achando que se tivesse protegido Emma melhor, ela estaria viva. Colocou a mão no ombro de Caleb. Você tem uma dívida com minha família. Vai passar o resto da vida pagando. Mas não com morte, com vida. Caleb não sabia o que dizer. Pela primeira vez em 3 anos, sentiu algo além de culpa. Eu não mereço sua misericórdia. Richard sorriu tristemente. Nenhum de nós merece. Mas é o que precisamos para continuar vivendo. Soltou Caleb e virou para Clara. Vamos para casa, filha. Temos muito que conversar. Clara olhou para Caleb, algo passando entre eles. Depois seguiu o pai. Mas antes de montar, se virou. Obrigada. Caleb ficou parado na varanda, vendo os cavaleiros partirem, a poeira subindo sob o sol. Pela primeira vez em 3 anos, respirou sem o peso esmagador da culpa. Não estava livre dela. Nunca estaria. Mas agora tinha propósito. Tinha razão para acordar amanhã. E talvez isso fosse suficiente. Parte 6. Reconstrução e despedida. 2 semanas depois, a Fazenda West respirava novamente. Clara e o pai conversaram pela primeira vez em anos de verdade. Sentados na varanda da casa principal, Richard finalmente admitiu. Me perdi nos negócios depois que sua mãe morreu. Achei que construir um império te protegeria de tudo. Clara segurou a mão dele. Eu só queria meu pai, não um império. Richard apertou a mão dela de volta. Eu sei, e lamento profundamente. Caleb trabalhava nas cercas distantes, mantendo distância respeitosa. Ele havia sido convidado a ficar, ajudar na reconstrução, mas algo nele ainda não conseguia aceitar completamente. West o observava de longe. Ele trabalha como se estivesse pagando penitência eterna, comentou. Clara olhou para onde Caleb martelava estacas. Por que está? West suspirou. Culpa é prisão pior que qualquer cela. Os dias passaram. Clara ajudava Caleb, ensinando sobre as terras, rindo de suas tentativas desajeitadas com o gado. Eram momentos de silêncio confortável, de conexão que não precisava de palavras. Uma noite na varanda, Clara perguntou, Você vai ficar? Caleb olhou para o horizonte. Não sei se posso.
Por causa da minha mãe, por causa de tudo. Eu não pertenço a esse mundo. Clara tocou a mão dele. Você pertence onde escolher pertencer. Caleb desviou o olhar. E se eu escolher errado de novo? Então, erra perto de quem te perdoa. Mas nos dias seguintes, Caleb ficou cada vez mais distante. Clara percebeu. Ele estava se preparando para partir. West o chamou ao escritório. Tenho uma proposta. Fique. Ajude a administrar a segurança das fazendas. Não precisa de armas. Precisa de alguém que entenda a proteção. Caleb respirou fundo. Eu não sei plantar, senhor. West sorriu. Então aprenda. É hora de parar de enterrar passados e começar a cavar futuros. Caleb considerou por longos segundos, mas no fundo já havia decidido. Naquela noite, ele escreveu uma carta para Clara. Palavras simples, honestas. Eu não mereço paz, mas você merece felicidade sem minhas sombras. Obrigado por me mostrar que redenção existe, mesmo quando não podemos alcançá-la. CM. De madrugada, Caleb selou o cavalo em silêncio. Olhou para a casa uma última vez, memorizando cada detalhe. Respirou fundo, montou e seguiu pela estrada enquanto o sol começava a nascer, levando consigo o peso mais leve de ter salvado uma vida que valia mais que 10 fazendas. 6 meses depois. Clara estava no escritório da fazenda, revisando contratos. Ela havia provado ser mais que uma herdeira. Era uma líder nata. Usava o colar da mãe todos os dias, como lembrança de que força vem de onde menos esperamos. De repente, ouviu cascos. Seu coração acelerou sem razão aparente. Levantou-se e caminhou até a varanda. A manhã estava clara, o sol nascente pintando tudo de dourado. Um cavaleiro surgia no horizonte, montado contra a luz. A silhueta era familiar, mas ela não conseguia ver o rosto. Clara desceu os degraus lentamente, o coração batendo cada vez mais forte. O cavaleiro parou a 50 metros. Clara deu um passo à frente. Ele desmontou devagar. A luz do sol finalmente iluminou seu rosto. Era Caleb. Ele tirou o chapéu hesitante. Clara não esperou. Correu. E quando se abraçaram, era como se todas as peças finalmente se encaixassem. Alguns homens passam a vida fugindo do passado. Outros encontram alguém que vale a pena voltar. E Caleb Morgan, o pistoleiro que jurou nunca mais sacar a arma, finalmente havia encontrado algo pelo que valia a pena ficar. Um lar, uma família, uma segunda chance.